Existem medidas e proporções da cabeça que foram descobertas e passadas de geração por geração de desenhistas e que até os dias de hoje seguem sendo usadas para nos fazer desenhar a cabeça e outras partes do corpo humano com exatidão. E quer saber quais são elas? Então fica até o fim do vídeo que lá no final eu te ensino a como usar elas para desenhar qualquer cabeça em qualquer estilo. Oi, eu sou o Cão e ultimamente eu vinha percebendo que estava na hora de melhorar meu desenho de cabeças. Não que eu acho que seja ruim atualmente, mas é que não estava no nível que eu gostaria que estivesse. Então eu resolvi estudar mais e aproveitar para iniciar uma série de vídeos sobre o rosto e sobre cabeça pra vocês. Antes de tudo, eu só quero dizer que minha maior inspiração pra gravar esse vídeo foi esse vídeo aqui, da Pickett, ou Pickett, eu não sei exatamente como pronuncia. Então eu tô deixando aqui os créditos da ideia de estudo pra ela, e eu só emendei com algo que eu já gostaria de fazer. E nesse vídeo, eu vou te ensinar a como entender a cabeça e o rosto, e como desenhar, tanto em semi-realismo quanto em estilo de anime. Então o primeiro passo é estudar os volumes do rosto e entender isso com mais calma. Isso é algo que eu já estudei e reestudei, mas já faz mais de um ano. E sempre que eu pego pra estudar algo de novo, eu crio novas percepções e tenho melhores absurdas, portanto eu não tenho problema em reestudar nada disso, apesar de saber que vai me custar muitas horas. Para estudar o volume, o que eu fiz foi começar pelo esqueleto, vulgo crânio, entendendo como é que faz para virar ele e como desenhar em diferentes ângulos e tudo mais, sempre mantendo o traço livre e sempre focado mais em entender como tudo funcionaria do que em fazer um traço perfeitinho. A ideia aqui era entender as proporções e como eu encaixaria cada parte da cabeça aqui dentro. Depois do crânio, eu parti para a cabeça mesmo, com pele, mas ainda sem muitos detalhes, com o objetivo de compreender as proporções e os planos. E o que significa compreender as proporções e os planos? Compreender as proporções significa entender qual a relação do tamanho do nariz com a orelha, ou quão grande ou pequena essas partes do rosto podem ser sem ficar estranhas. Isso em um desenho com mais pé no realismo, porque logo mais vamos aprender a desenhar esses cabeçotes no estilo de anime e em outros estilos também. Mas como citei anteriormente, primeiro a gente aprende o jeito padrão para modificar à vontade e com maestria. Inclusive, vocês sabiam que os pioneiros do rock estudavam e tinham uma base sólida de música clássica que eles usavam para compor as suas músicas? É sério, para compor os rocks maneiríssimos e super diferentes que eles criavam na época, eles estudavam a música clássica de maneira extraordinária. A frase "para fazer errado do jeito certo" resume muito bem a ideia. Muitos músicos do rock que queriam inovar e quebrar as regras conscientemente começaram com uma base sólida no jeito certo, ou seja, nas formas tradicionais estabelecidas de música. E ao dominar essas fundações, eles conseguiram subverter as expectativas de maneira criativa e eficaz. A música clássica, com sua estrutura rigorosa, técnicas avançadas e harmonia complexa, deu a esses músicos uma compreensão profunda da teoria musical. Sabendo como as músicas tradicionalmente deveriam funcionar, eles tiveram a total liberdade de quebrar essas regras de forma deliberada, e não por falta de habilidade ou conhecimento, mas porque eles queriam explorar novos sons e ideias. E trazendo isso para o desenho, para estudar e aprender a desenhar em diferentes estilos como cartoon, anime e semi-realismo, é de extrema importância que entendemos como funciona o realismo e a forma certa de desenhar, entre muitas aspas. Um ótimo exemplo disso é o Pablo Picasso, que enquanto ainda tinha seus 15 anos, Picasso conseguia fazer retratos realistas incríveis para sua época e compreendia muito bem os fundamentos de anatomia, mas propositalmente ele optou por simplificar suas artes e desenvolver algo próprio e pessoal, que pegaria as pessoas desprevenidas. E vamos enfim para as coisas que me ajudaram muito a desenhar cabeças durante a minha vida inteira, que foi entender as proporções de cada órgão do rosto em relação um ao outro, o que significa que eu não estava apenas focando em copiar rostos aleatórios, por incrível que pareça. Depois de entender os planos do crânio humano, eu precisava entender como cada um dos órgãos se projetavam nesse crânio, e o tamanho deles, e é aí que entram as proporções que quase sempre funcionam. Essas medidas foram descobertas e desenvolvidas por diferentes artistas ao longo do século, como por exemplo Da Vinci, Albert Dürer, Andrew Loomis, etc. E até os dias de hoje, eles estão nos ajudando a desenhar a cabeça e o corpo humano com exatidão e maestria, mesmo em diferentes estilos. E eu vou te contar esses macetes agora. Primeiro, os olhos. Os olhos se encontram no meio da cabeça. Pode parecer estranho no começo, mas se pegarmos apenas uma cabeça e desenharmos apenas os olhos, veremos que eles sempre ficam um pouquinho abaixo ou no meio exato da cabeça. Segundo, o espaçamento entre os olhos. Entre um olho e outro há um espaço, muitas vezes exato, para outro olho. E isso não se aplica apenas ao realismo, se aplica a diferentes estilos também, e muitas vezes no estilo de anime. E ignorar isso, muitas vezes é o que tá mandando seu desenho pro Vale da Estranheza sem você perceber. Terceiro, largura do nariz. A largura do nariz geralmente corresponde à distância entre os cantos internos dos olhos. Se você traçar uma linha reta para baixo, a partir dos cantos internos dos olhos, ela indicaria a largura exata do nariz.
nariz. Quarto, o tamanho das orelhas. A orelha sempre começa onde os olhos começam e termina onde o nariz termina. Ou seja, ela sempre vai ter basicamente o mesmo tamanho que o nariz inteiro. E quinto, os lábios. A largura dos lábios geralmente coincide com o espaço entre as pupilas dos olhos, quando você olha diretamente para frente. Uma linha vertical descendo do centro de cada pupila marca os limites externos dos lábios, mas isso não se aplica se os olhos estiverem assim. E existem algumas outras dicas de proporções, mas essas não vêm ao caso agora. Essas são as principais que mais vão nos ajudar a manter sempre as proporções do rosto o mais exatas possíveis. Mas calma, eu ainda não terminei. E em todas essas práticas de diferentes rostos eu mantive essas informações em mente. E agora eu vou te ensinar a como usar isso para desenhar qualquer personagem ou criar seus próprios personagens no estilo de anime. E caso você não saiba como desenhar olhos, narizes, bocas, tá tudo bem. Nos próximos vídeos eu vou estar te ensinando tudo isso e eu vou estar deixando o link deles aqui na descrição. Então dá uma conferida, porque se eles já tiverem saídos você pode ver logo após esse. Mas caso não, sai vídeo aqui no canal toda terça e sexta. Então se inscreve para não perder os próximos vídeos onde eu vou estar ensinando tudo isso. Mas nesse vídeo aqui o foco é aprender apenas a desenhar formas e simplificar os rostos de modo geral, sem muitos detalhes. E para desenhar a cabeça no estilo de anime não tem muito segredo. Primeiro a gente desenha uma bola e traça uma linha horizontal e uma vertical que vão definir para onde nosso personagem está virado. Se ele estiver virado para frente, essas linhas serão quase retas. Mas como é uma bola, você tem que pensar nela como um objeto 3D, com curvas e profundidade. Depois de traçar essas duas linhas, eu traço mais uma aqui embaixo pro queixo. E geralmente a gente mede o mesmo tamanho da metade da bola pro tamanho do queixo, como se fosse um objeto dividido em 3 partes iguais. Desenhamos o formato da mandíbula de acordo com como queremos que seja o nosso personagem. Por exemplo, um homem forte teria queixos largos e mandíbulas firmes. Uma mulher teria curvas bem mais delicadas e suaves. E uma pessoa mais gorda teria uma bochecha mais aparente. Enfim, depois de definir o formato do rosto, nós usamos as medidas que eu citei acima para encaixar os órgãos do rosto, estilizados da forma que você quiser. Porque o estilo de anime não segue apenas um padrão. Na verdade, tem dezenas de formas diferentes de se desenhar no estilo de anime. Vários tipos de narizes, olhos, bocas. Eu vou falar mais disso nos vídeos sobre os órgãos do rosto mesmo. Nosso objetivo aqui é apenas aprender o formato do rosto. Então, apenas esses tracinhos para o nariz e para a boca vão servir. Eu adicionei um cabelão e mais personalidade nessa arte. Porque sabe como é, né? Olha a fotinha pra thumb. Prontinho, vai me dizer que isso não mereceu like. Ah, para. Seu fofinho. E como é que eu faço para girar essa cabeça em diferentes ângulos? Lembra do que eu acabei de falar sobre visualizar uma bola em 3D? Para aprender a desenhar os rostos em diferentes direções, você precisa aprender a desenhar caixas e esferas em diferentes direções. E para isso não tem pra onde correr, você vai ter que aprender um pouquinho de perspectiva. Mas se liga nesse exercício aqui que eu vou te mostrar agora. Nele, você começa com uma caixa reta para frente. Então, do lado dela, você faz uma caixa levemente inclinada para a esquerda. E do outro lado, uma caixa ainda mais inclinada. E para a direita a mesma coisa. Então para cima, para baixo. Pois se você consegue virar caixas e bolas, uma cabeça não deve ser problema. Mas espera aí, como é que eu faço um círculo em diferentes direções? Para virar um círculo você deve imaginar uma linha horizontal e uma linha vertical que cruzam o meio dele. Então, curvando essas linhas conforme o círculo vai ficando cada vez mais inclinado. E se você quiser, você pode ir ainda mais longe e se tornar um desenhista ainda melhor, transformando esses círculos em cabeças de verdade e virando essas cabeças da forma como eu tô fazendo. E só para deixar bem claro, eu usei a ferramenta de simetria, mas foi só para dar uma finalizada e ficar bonitinho pro vídeo. No seu exercício mesmo, você não deve fazer isso de forma alguma. Mas se você já chegou até essa etapa do vídeo, aprendeu sobre proporções, aprendeu sobre os diferentes shapes que definem o rosto, aprendeu sobre girar caixas e esferas, mas eu ainda não te ensinei a desenhar rostos de fato até agora. Mas relaxa, você chegou até esse ponto com muita sabedoria, então você vai conseguir acompanhar meus rápidos movimentos com precisão. Primeiro, desenhamos um círculo, depois traçamos uma linha vertical, que define o lado para o qual o personagem está olhando, depois uma linha horizontal, que nos ajuda a visualizar a mesma coisa, mas com relação a cima e baixo. Então, usamos as proporções dos olhos, nariz e lábios para encaixar os órgãos do rosto. E sabe por que esses órgãos não estão detalhados? E nossa cabeça tá sem cabelos? Porque você vai aprender tudo isso nos próximos vídeos. Deixa o like se curtiu, se inscreve, comenta qualquer dúvida e até a próxima. Beijinhos. Tchau!